O pai, ele é o principal responsável pelo cuidado da casa. Dentro dessa alusão, dessa figura que a gente está utilizando aqui de um empreendimento bem-sucedido, o lar, sendo esse empreendimento, tem como ali o responsável por esse empreendimento dar certo o pai, o marido, o esposo, né? O homem, né? Eu acho que a palavra homem, ela se define bem aqui dentro do que a gente quer trabalhar. O homem, ele é o responsável por fazer com que esse lar ele seja bem sucedido. É claro, o homem ele não é o único elemento da casa. Como eu falei para vocês, a gente tem a esposa, a gente tem os filhos, alguns têm funcionários, né, que estão ali bem próximos, ligados à família, né? Mas o pai ele é o grande responsável pelo andamento da casa. O pai ele é o responsável pelo bom andamento desse empreendimento chamado lar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então eu vou seguir aqui para vocês entenderem um pouco mais de algumas dessas ideias que eu quero trazer para vocês aqui hoje sobre essa questão do pai como o supridor, como o provedor do lar. Olha só, a função de uma família é homenagear o seu idealizador e provedor final. Ok? Essa homenagem, esse louvor, né, como é muito comum na linguagem das igrejas falar louvor, né? Mas louvor é isso, é homenagem, é elogio, tá bom? Essa homenagem ela se dá pelo desempenho dos papéis de cada um de seus membros, que são pai, mãe e filhos, de acordo com o que fora designado desde os primórdios da humanidade por este mesmo idealizador. Então, você sabe muito bem que o idealizador da família é Deus. A própria Bíblia fala sobre isso e a tradição trabalha muito forte com essa questão de que foi Deus quem idealizou a família. Então, um pai que quer que o seu empreendimento, lar, casa, família, seja bem sucedido, ele precisa recorrer, pedir ajuda àquele que iniciou, que idealizou esse projeto, que é o próprio Deus. Então, dessa maneira, o pai atento, o pai exemplar, ele supre as demandas do lar a partir do que ele recebe daquele que inventou a família, daquele que criou a família. O projeto é de Deus. A execução do projeto passa pela responsabilidade do pai como o chefe, né, o líder principal da casa, mas também passa pela mãe e pelos filhos. Então, o pai ele é esse responsável dentro desse contexto, né, da família, dessa hierarquia, vamos dizer assim. Porém, ele pega o modelo divino, porque não foi eu nem você quem inventamos a família. Ela já vem desde os primórdios, como eu li aqui, e ela vem de acordo com a vontade daquele que a idealizou, ok? Então, olha só, uma família, ela precisa de um líder que delegue funções, avalie desempenhos e, ao mesmo tempo, performe bem suas atribuições. O que eu quero dizer aqui? Esse líder é o pai. O pai, ele é uma espécie de... não é bem essa palavra, mas ele é uma espécie de analista também. Ele é aquele que executa a liderança, ou seja, ele é o que responde pelas ações da família, pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. O pai ele é o responsável por trabalhar para que, obviamente, a família alcance sucesso. Só que, ao mesmo tempo, ele executa e desempenha papéis dentro do lar. Ele não apenas delega os papéis, né? Ele vai falar para os filhos, olha, filho, é assim que se faz. Vamos dizer que você já tenha filhos um pouquinho grandinhos e eles têm algumas responsabilidades. Aqui em casa a gente tem mais ou menos algumas coisas que as crianças fazem. Estamos tentando inserir algumas coisas assim para que eles sejam mais responsáveis. Por exemplo, a cama eles já arrumam, né? Quando o quarto está bagunçado, a gente pede para eles arrumarem. A gente sempre pede também de vez em quando para um ajudar o outro em algumas das suas demandas pessoais, né? Vai pegar a toalha da irmã, pega o tênis do irmão, para que eles entendam esse ambiente de comunidade, né? Essa coisa de comunidade amorosa, tá? Não só comunidade de quem está junto, mas de uma comunidade de fato que é regida pelo amor. E a nossa família ela tem como um desses princípios buscar o bem comum. E eu, como pai, eu sou o responsável por delegar isso. Tá? Então eu tenho que fomentar isso dentro da minha casa,
com os meus filhos e também com a minha esposa. Nós também temos as nossas atividades, aquelas que eu peguei para mim e falei, não, deixa isso que eu faço, isso aí você faz, é melhor. Quando você não conseguir fazer, eu faço. Quando você e nem eu conseguimos fazer, ninguém faz. Depois a gente vai lá e faz. Mas a gente tem essa dinâmica dentro de casa, né? E eu, como o pai, como o líder, eu sou aquele que delega, né? Junto com a minha esposa, obviamente, mas eu também, ao mesmo tempo, sou aquele que desempenha papéis. Então, o pai, como líder, não é aquele que tem um privilégio de delegar e avaliar. Ele é um cara que tem que ir na frente, fazendo as coisas que são do seu departamento, digamos assim, fazendo as coisas que são as suas funções básicas e principais, às vezes fazendo as funções do outro, para que o outro aprenda como faz, por exemplo, filhos, né? Isso às vezes também serve para o cônjuge, mas no caso mais clássico, mais pedagógico, né? É ensinar para o filho, porque o filho ele nasce cru, sem essas coisas na sua mente. Então ele precisa de alguém que vá delegando. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, é que o filho vai aprendendo a importância de fazer aquelas coisas que o pai delegou. Então eu, como pai, não posso ser apenas esse delegado, aquele que delega e que avalia, mas eu também tenho que ir na frente deles, fazendo como deve ser feito, para que eles venham atrás de mim, olhando-me como exemplo e desempenhem esses papéis dentro de casa.